A agonia de um patrimônio da cultura do país. O maior acervo cinematográfico do país está sob ameaça pela falta de recursos para manutenção. O maior acervo audiovisual da América Latina está ameaçado. A Cinemateca Brasileira. Vivendo uma grave crise financeira. Sobre mais um capítulo da crise da Cinemateca Brasileira. Corre o risco de ficar sem energia elétrica. Demitiu todos os funcionários. Por falta de verbas do governo federal, a Cinemateca está à beira de reproduzir uma tragédia que já viveu há 4 anos. A Cinemateca Brasileira guarda o maior acervo de imagens da América do Sul. São 250 mil rolos de filmes. Tem mais de 1 milhão de documentos, entre cartazes, fotografias, roteiros. A Cinemateca Brasileira, principal instituição do acervo e restauração do audiovisual do país, passa por sua pior crise. Fechada desde março de 2020, a Cinemateca sofre com falta de verba e de comando. Para entender a instituição, que existe desde a primeira metade do século passado, conversei com pessoas que fizeram parte dessa história em diferentes épocas, em diferentes papéis. A crise na Cinemateca não aconteceu do dia para a noite. Os problemas começaram em 2003, quando a Cinemateca Brasileira deixou de ser um órgão autônomo e foi incorporado à Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, passando a depender dos planos do governo vigente e resultando nas oscilações sofridas pela instituição na época. Em 2008, a SAC, Sociedade Amigos da Cinemateca, que ajudava a desenvolver ações de apoio à Cinemateca desde 1962, passou de entidade civil sem fins lucrativos para uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Essa transformação possibilitou que fosse firmado um termo de parceria entre a SAC e a Secretaria do Audiovisual. Quem viveu aquele momento foi Maria Fernanda Coelho, que trabalhou por mais de 30 anos na área de preservação e conservação na Cinemateca. O que acontece é que nos anos 2000, o Brasil inteiro, mas especialmente São Paulo, parte para um tipo de solução de gestão privada de acervos de instituições públicas, né? A diretoria que entrou em 2003, mais ou menos, já tinha uma pegada assim, já tinha esse olhar mais neoliberal administrativo e declaradamente era contra funcionários públicos, achava que isso não era a solução da instituição e era a favor de contratar mão de obra terceirizada. E a gente dizendo, olha, não pode fazer isso, você tem que deixar pelo menos uma equipe mínima de funcionários públicos, porque a hora que faltar dinheiro, não tem quem segure a ponta, porque todo mundo é contratado. E, bom, a gente parece boca de sapo, né? Porque a gente falou e foi exatamente o que aconteceu. Os problemas se intensificaram em 2013, durante a gestão de Marta Suplicy no Ministério da Cultura, quando uma auditoria da Controladoria Geral da União identificou irregularidades na prestação de contas da Sociedade Amigos da Cinemateca. É importante pontuar que as irregularidades foram administrativas e não haviam evidências de desvio de verba ou enriquecimento ilícito. Mesmo assim, a auditoria da Controladoria Geral da União interrompeu os repasses financeiros à SAC. O cineasta Roberto Gervitz, diretor de filmes importantes como Braços Cruzados, Máquinas Paradas, tem uma relação antiga com a Cinemateca e acompanhou essa questão de perto. Naquele momento foi feita uma intervenção na Cinemateca brutal, onde um dos principais instrumentos que a Cinemateca tinha, que era o Conselho Deliberativo, formado por representantes da comunidade cinematográfica, do Estado e da sociedade civil, foi dissolvido. Deixou de ter um papel importante. Isso foi um golpe muito grande. O diretor da Cinemateca foi mudado, e a verdade é que a Cinemateca entrou em um período de uma espiral para baixo que não tem fim. O que aconteceu foi que, quando esse diretor foi exonerado, o Ministério da Cultura cortou a verba, cortou o convênio com a Sociedade Amigos da Cinemateca. Então, o Ministério só manteve projetos que estavam em andamento. Então, durante o ano de 2013, esse dinheiro foi só pagando os projetos que já estavam em andamento, e quando chegou ao final de 2013 já não tinha mais projeto nenhum. Então, os 100 e tantos funcionários que estavam contratados pelo projeto foram sendo mandados embora, até que ficou só a meia dúzia de gato pingado de funcionários públicos. Eu era uma delas, que estava lá naquele momento. E isso significa que a Cinemateca foi ficando fragilizada, porque nessa
Nesse processo de privatizar, entre aspas, né, de contratar mão de obra terceirizada, também acompanha um trabalho de desqualificação do funcionário público, né? E foi um momento bastante difícil, né? No começo de 2014, o governo federal anunciou que iria adotar o modelo de OS para administrar a instituição. As organizações sociais são entidades privadas que fazem contratos de gestão com o governo e têm autonomia administrativa. A adoção desse modelo marca o rompimento com a sociedade Amigos da Cinemateca. Em 2016, já enfraquecida, a Cinemateca sofreu mais um golpe. Um incêndio atingiu suas instalações e mais de 1.000 rolos de filme foram destruídos. No final daquele mesmo ano, o Ministério da Cultura anunciou que a ACERP, Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, iria gerir as atividades da Cinemateca Brasileira, mas ela só começou a administrar integralmente em março de 2018. A ACERP fez uma gestão péssima, lamentável. Basta dizer que em 1 ano e 8 meses eles mudaram 3 vezes de supervisor. Não tinha experiência, não dialogavam com a comunidade cinematográfica de forma nenhuma, não resgataram o Conselho Deliberativo que existia até 2013. Paulo Sacramento, além de produtor de filmes importantes como Amarelo Manga e diretor de Rio Corrente, fez parte do Conselho da Cinemateca e acompanhou de perto a situação. O Conselho é uma coisa muito importante na organização da Cinemateca desde o começo, né? Quando eu participei, é um conselho muito grande, muito importante, que era formado por 20 ou 21 pessoas. Membro do Ministério da Cultura, membro da Secretaria de Cultura do Estado, membro da Secretaria de Cultura do município, porque são todos parceiros em diversas atividades ali da Cinemateca. Enfim, muita gente, muitos estudiosos, muitos cineastas. Então, esse conselho ele não era deliberativo, era um conselho consultivo, a gente criava demandas que eram encaminhadas para a diretoria poder executar, e também um conselho que fiscalizava tudo. Enfim, o que aconteceu é que houve uma mudança de gestão e a Cinemateca se transformou numa OS, que é uma organização social, e recentemente por problemas internos do governo, etc., foi suspensa essa gestão da OS. E o fato é que a Cinemateca ficou fechada durante mais de um ano. E a gente não tem sequer informação do que está acontecendo com esse material que pode estar se perdendo lá dentro. Com a posse de Jair Bolsonaro, que já em campanha prometeu extinguir o Ministério da Cultura e cortar vários projetos de incentivos culturais, cumpriu a promessa. O Ministério foi transformado em secretaria, que foi incorporada primeiramente ao Ministério da Cidadania e depois ao do Turismo, onde está até hoje. Mas o golpe final veio em dezembro de 2019, quando não foi renovado o contrato do governo federal com a ACERP. Essa mudança abrupta, somada com a instabilidade política, acentuou ainda mais os problemas financeiros e administrativos da Cinemateca e desencadeou diversas manifestações a partir de junho de 2020 para lutar pela memória cultural do país e pelos direitos dos trabalhadores que estavam há meses sem receber salário. E no fim de 2019, como estava previsto em contrato, se encerrou o contrato da ACERP e era necessário fazer um novo chamamento. Só que o governo brasileiro, a União, não fez chamamento. No primeiro semestre de 2020, a Cinemateca ficou nas mãos da ACERP porque o governo nem dava bola, a ACERP ficou lá. A Cinemateca começou a não pagar a conta de luz, a não pagar a conta de água, os equipamentos começaram a ter problemas de manutenção, uma coisa assim inacreditável. Os funcionários deixaram de ser pagos em abril, fizeram inúmeras greves, não foram pagos. O que aconteceu? Eu faço parte da Associação Paulista de Cineastas. Dia 4 de junho de 2020, nós do GT Cinemateca da APACE resolvemos fazer mesmo com a pandemia, que estava muito grave, a Cinemateca fechou, inclusive, em abril, escrevermos um manifesto. Esse manifesto foi assinado por 42 entidades brasileiras e foi assinado por 40 entidades das mais importantes em todo o mundo, desde o Festival de Cannes, Festival de Berlim, Cinemateca Francesa, cinematecas do mundo inteiro, a FIAF, que é a Federação Internacional de Cinematecas, que tem 138 associados, assinou esse documento, esse manifesto, e nós fizemos um ato diante da Cinemateca lendo este manifesto, e nós chamamos esse ato de SOS Cinemateca e adotamos esse nome. A partir desse manifesto que foi lido, desse ato inicial, a imprensa cobriu isso de maneira nunca vista em assuntos da Cinemateca. A Cinemateca se tornou um assunto nacional, atingiu noticiários das principais TVs, né? E realmente o assunto cresceu barbaramente, assim. Tudo isso foi acontecendo
de maneira bastante intensa durante todo aquele semestre, e no dia 4 de agosto, o governo percebeu que tinha mexido num vespeiro que ele não tinha a menor consciência, devia achar que a Cinemateca era uma casinha, que era aquela casinha do Ibirapuera, de 1970, com um filme mofado. Não tinha a menor ideia do que era uma Cinemateca. Inclusive chegaram a indicar a Regina Duarte para ser a diretora da Cinemateca, coisa que estatutariamente nem era possível, né? O Bolsonaro indicou a demitida Regina Duarte da Secretaria Especial de Cultura para dirigir a Cinemateca. Isso não era possível, porque estatutariamente não existia esse cargo. Ela teria que pertencer a uma OS. Encontrei Carolina e Thiago, funcionários demitidos da área de preservação da Cinemateca, rolando cartazes de protesto para apoiar todos os trabalhadores que perderam seus empregos e até então não tinham recebido seus salários. Thiago trabalhava na instituição desde 2016 e Caroline desde 2018. E além da situação trágica que é a Cinemateca fechada, que é óbvio que é uma tragédia para a gente como profissional, para a sociedade brasileira, para todo mundo, a gente ainda não recebeu nada dos nossos direitos. Então, assim, tem dois lados, né? Tem a manifestação, tem esse peso da instituição fechada e tem nossos direitos como trabalhadores que ainda... A gente veio para a Cinemateca, eu trabalho há 8 anos como preservadora audiovisual. Essa é a nossa profissão, é o que a gente faz da vida. É muito triste e lamentável ver a Cinemateca nesse estado. Em 2018, quando entrou a Roquete Pinto pela OAS, a gente achou que as coisas iam se estabilizar um pouco, que a gente ia ter uma continuidade maior lá dentro. Mas aí, com a mudança de governo, né, porque a Roquete Pinto entrou com o governo Temer, quando chegou o governo Bolsonaro, começou a ter uma mudança, né, na direção da Roquete Pinto, mudança na coordenação da Cinemateca, e a gente já começou a entender que as coisas estavam um pouco mais complicadas, assim, nessa questão política. E aí os trabalhadores sentiram também alguma necessidade de se unir, de fazer um movimento que também lidasse com as questões trabalhistas. Então, e a gente que criou o movimento dos trabalhadores da Cinemateca. E, enfim, assim como o acervo é importante, a gente também luta que os trabalhadores são parte da Cinemateca, né? É um conhecimento que se perde, né, nesse momento. Assim, já foi uma perda muito grande com a saída dos servidores públicos, depois a saída desses técnicos que estavam há décadas na Cinemateca. Então, boa parte da memória do trabalho, da memória da Cinemateca vai se perdendo, porque não é exatamente muito fácil achar técnicos especializados em preservação e com tanto conhecimento sobre a instituição, sobre aquele acervo ali da Cinemateca. Voltando ao que aconteceu, em agosto, o governo, a Secretaria Especial de Cultura, retomou as chaves, e a Secretaria do Audiovisual foram à Cinemateca retomar as chaves da ACERP, coisa que devia ter acontecido 6 meses antes. Retomaram as chaves da ACERP para fazer um novo chamamento. Prometeram regularizar o serviço de luz, água, manutenção de equipamento, e nessa ocasião, quando estava lá o Hélio Ferraz, que era o secretário especial de projetos audiovisuais, nós da PASC propusemos a ele que a SAC, a Sociedade Amigos da Cinemateca, desenvolvesse um trabalho na Cinemateca de proteção do acervo, que se fizesse um chamamento para uma nova OS e essa OS assumisse, porque o acervo está correndo alto risco. E ele falou que em 2 semanas isso iria acontecer, e que em 2 semanas o chamamento também seria publicado. Até hoje, a Sociedade Amigos da Cinemateca não assumiu para fazer o trabalho temporário com ex-funcionários especializados, e tampouco foi publicado o chamamento para uma nova OS. Desde que a Secretaria do Audiovisual reassumiu a Cinemateca em agosto de 2020, muito se especulou sobre o que estaria acontecendo na instituição. Ninguém foi autorizado a entrar ou gravar até o último dia 20 de maio, quando fui recebido pela coordenadora da Cinemateca, Jéssica Ellen, funcionária de carreira na secretaria. Então, assim, antes dessa nossa vinda no dia 7 de agosto, para a retomada mesmo da chave, ou tentativa de retomada, pois a gente não sabia se a gente ia ter sucesso ou não, o SPOA, que é o subsecretário de orçamento do Ministério, veio, solicitou uma entrada e ele não concederam para ele. Então, ele fez um boletim de ocorrência para a situação. Então, ele não conseguiu viabilizar naquela data contratos, né, que era o que a gente queria. A gente queria chegar aqui, ver qual era a situação da Cinemateca e fazer contratos emergenciais, né, para poder salvaguardar tudo que tem aqui. Mas não foi possível. Desde então, o que a gente fez?
No dia 7 de agosto, os contratos já entraram em vigência. Eu fiquei aqui, eu e o secretário substituto, né, ficamos aqui até mais ou menos umas 9 horas da noite. A gente só saiu daqui quando chegaram os brigadistas, quando chegaram seguranças e quando a gente teve contato com uma empresa de climatização. Foi então que aí a gente retomou para o Ministério a gestão da Cinemateca. Essa gestão ela só foi confirmada em novembro de 2020, quando saiu o decreto criando a Coordenação Geral da Cinemateca Brasileira, a qual eu sou coordenadora hoje. E desde então a gente vem trabalhando nesse sentido. Então a gente já fez várias contratações. O que era emergencial tornou-se, foi licitado, então a gente tem fez pregão e a gente tem aí contrato de vigilância, né, de vigilância, de brigadista, de climatização, de controle de pragas, de avaliação de solo, que é feita lá na Leopoldina, porque além da Clementina, a gente também tem a unidade na Vila Leopoldina. A gente está, talvez, fazendo reparos hoje que talvez nenhuma organização social teria condições de fazer. Segundo Jéssica, a intenção é contratar uma nova organização social para gerir a Cinemateca. Nesse momento está sem a OS, ele está diretamente com a União, mas desde o ano passado nós estamos no andamento da publicização da Cinemateca novamente. Então, foi feito o estudo de publicização. Provavelmente essa semana o ministro do Turismo vai assinar a portaria, que ela já foi assinada pelo ministro Paulo Guedes da Economia, que vai viabilizar o chamamento público. Então, a probabilidade é que, dentro de 6 meses, a gente tenha a organização social aqui, que realmente é o prazo que se tem para poder fazer esse tipo de edital. Essa contratação pode não acontecer em curto prazo. O plano emergencial é voltar a ter a SAC como colaboradora. Mas, atualmente, o que está se estudando é uma parceria com a SAC, né, para que ela traga uma doação de serviço, né, por meio de doação de serviço, que ela traga os técnicos especializados para poder trabalhar aqui, porque a nossa maior preocupação hoje é realmente que esses técnicos voltem e façam as atividades finalísticas da Cinemateca. Resgatar a história da Cinemateca é mantê-la viva. Uma história que começou quando o professor e crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes fundou o primeiro clube de cinema de São Paulo junto com seus colegas da USP. No início, o objetivo era difundir e debater sobre o cinema e estudar mais a fundo a 7ª arte. Em 1941, o clube de cinema passou a funcionar clandestinamente, pois foi fechado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda no governo de Getúlio Vargas. Após alguns anos, o segundo clube de cinema de São Paulo foi formado e, em 1949, fez um acordo com o Museu de Arte Moderna de São Paulo para criar a Filmoteca do MAN. Em 1956, o clube se desvinculou do MAN e se transformou na Cinemateca Brasileira, uma sociedade civil sem fins lucrativos, com a intenção de preservar o patrimônio cinematográfico nacional e internacional. Desde aquela época, a Cinemateca já sofria com falta de recursos. Em 57, sofreu seu primeiro incêndio, causado pela autocombustão dos filmes em suporte de nitrato de celulose, que causou a destruição das instalações e de quase todo o acervo. Nas décadas seguintes, a Cinemateca iria sofrer mais 2 incêndios, um em 69 e outro em 82. Em 1984, a Cinemateca foi incorporada ao governo federal como órgão autônomo do então Ministério de Educação e Cultura. A Cinemateca foi bastante pioneira nessa questão do tratamento técnico do acervo, né? E aí montou o laboratório de restauração. O laboratório de restauração foi o primeiro laboratório de restauração do Brasil, se não me engano, da América Latina, né? Foi o único durante muito tempo. A Cinemateca ainda era uma fundação privada, sem fins lucrativos, trabalhava com muita dificuldade, então trabalhava por projetos. Em 84, a Cinemateca foi incorporada pela então Fundação Nacional para a Memória, que hoje é o IFAM. E aí virou um órgão público, né? E quando virou um órgão público, os funcionários que estavam lá foram contratados e outras pessoas foram contratadas e se formou uma equipe mínima. Em 92, a Cinemateca Brasileira foi transferida para o antigo matadouro municipal na Vila Mariana, em São Paulo, um prédio icônico inaugurado em 1887. O matadouro foi restaurado, mantendo suas características da época e adaptado para as necessidades da instituição. Quando eu entrei, a Cinemateca era no Parque de Ibirapuera. Era um galpão que ainda existe, que está lá, e ficava tudo junto. Ficava filme, gente, máquina e laboratório. A Cinemateca, ela tinha instalações muito precárias. Assim, era uma casa muito antiga e, finalmente, quando ela chegou no Matadouro Municipal, no antigo Matadouro Municipal. Antes mesmo de ir lá para a Vila Mariana,
a Cinemateca já tinha crescido muito, ela estava com um acervo bastante expressivo, e com equipamentos, enfim. Então, a mudança foi indo aos poucos, né? A contrapartida dessa cessão de uso era restaurar o complexo histórico do antigo matadouro municipal, que foi muito bem restaurado e muito bem preparado para receber uma cinemateca. Então, aí sim, com câmeras, com controle climatizado, com uma sala de projeção que é modelo, que é uma sala modelo. Ali é um lugar privilegiado, porque tem uma qualidade assim quase incomparável, assim. Na visita à Cinemateca, não pude acessar o acervo por questões de segurança, mas andando pelos prédios, encontrei vários profissionais que estão cuidando do patrimônio físico. Já as decisões administrativas e culturais dependem de questões muito mais burocráticas. Para curto prazo é que tenha todas as contratações de manutenção, que é o que a gente está fazendo, é o que a gente trabalha no dia a dia. Além disso, que esses técnicos voltem o mais rápido possível, e a gente está viabilizando isso por meio dessa parceria possível quando a SAC resolver as questões administrativas e de prestação de contas. A gente tem muitos projetos futuros, que também a gente vai depender da organização social aqui, porque quando a organização social chegar, ela que vai fazer a gestão da Cinemateca. Mas assim, o maior e o que eu posso falar é que de tornar isso aqui um grande centro acadêmico, além de um local de visitação, que as pessoas tenham acesso aos filmes, né? Que não seja não só voltado para a preservação, mas também um local realmente de difusão, sabe? Que as pessoas... E que tudo isso que é guardado aqui seja de acesso ao público. Esse é um dos nossos maiores objetivos. Esses e outros tantos profissionais e entusiastas do setor cinematográfico lutam para preservar e difundir a nossa identidade cultural. E as questões que ficam são: qual o valor de tudo isso? O que se perderia com um descaso ao patrimônio audiovisual? Qualquer expressão cultural reflete o que uma sociedade aprendeu na sua trajetória. Os filmes são mais do que um produto, né, um produto comercializado. Os filmes, eles contam a história do seu povo. O que tem da cinematografia brasileira da Cinemateca é extremamente expressivo. Quer dizer, tem Veracruz está lá, Glauber Rocha está lá. Está lá desde o Canal 100 até os primeiros filmes feitos em casas de família no começo do século XX. Que mostra o que era os nossos costumes, o que eram os nossos conceitos, preconceitos, o que foi a ditadura, o que foi a reabertura, o que foi os anos Collor. O material audiovisual ele é muito, muito potente nesse sentido, né? A gente vive cercado de conteúdo audiovisual e a gente precisa disso, a gente se move com isso, sabe? Então toda essa parte de devolver a obra para a sociedade, justamente para que esse ciclo da cultura continue circulando e as pessoas consigam fazer reflexão sobre os objetos que essa mesma sociedade criou. O ciclo não se fecha se não tiver essa área de difusão. Guardar para ninguém não faz nenhum sentido. A gente está correndo o risco de perder um acervo que revela quem nós somos. Então, quando você suprime esses registros culturais que registram o aprendizado nessa sociedade, você tira dessa sociedade o aprendizado e a capacidade dela refletir sobre a trajetória dela. A Cinemateca Brasileira foi considerada uma das 5 cinematecas mais importantes, melhores, mais estruturadas e tal, com o trabalho mais relevante do mundo. Infelizmente, tudo isso se perdeu muito rapidamente e hoje a gente está lutando para simplesmente ter uma cinemateca. A gente não pode perder isso em hipótese nenhuma, a gente tem que criar alguma maneira de salvar esse acervo e de continuar contando as nossas histórias e documentando a vida dos brasileiros. A Cinemateca não é uma luta só de cineastas, a Cinemateca é uma luta da sociedade brasileira. Então a gente precisa realmente restabelecer o oxigênio para a Cinemateca voltar a ser aquela Cinemateca que a gente conheceu e cumpre o seu destino. E foi previsto e foi idealizado pelo Paulo Emílio Salles Gomes.